pessoal, nessa terceira parte da nossa discussão sobre a organização do citoplasma, a gente vai conversar sobre duas estruturas, duas organelas, que estão relacionadas com o metabolismo energético celular. Essas duas organelas foram marcos importantíssimos na história evolutiva das células eucariontes. Então é por isso que a gente precisa dar uma olhadinha um pouco mais de perto na sua estrutura e na sua função. Bom, a primeira delas é a mitocôndria. Como função básica, a mitocôndria tem a realização da respiração celular. Esse processo aqui é extremamente importante porque gera moléculas de ATP para as células eucariontes. Que moléculas são essas? São moléculas que concentram bastante energia, aquela energia necessária para que a célula consiga sustentar o seu metabolismo como um todo. Só para lembrar, a sigla ATP significa adenosina trifosfato. Então, para construir o ATP, a mitocôndria retira a energia da glicose. Provavelmente, antes do advento da mitocôndria nas células eucariontes, essas células realizavam a quebra anaeróbica, sem oxigênio, da glicose. Essa quebra ela não é tão eficiente quanto a respiração celular. Ela gera poucos ATPs. Então, quando a mitocôndria surgiu, essa produção de ATP ela se elevou mais de 15 vezes, que provavelmente permitiu um aumento absurdo na complexidade do metabolismo dessas células eucariontes. Agora, a gente precisa relacionar essa função com a estrutura da mitocôndria. Aqui a gente tem uma figura, certo? Que apresenta uma foto microscopia eletrônica da mitocôndria, como a gente pode ver aqui, e também um desenho esquemático. Vamos relacionar aqui os dois para que a gente consiga entender a estrutura como um todo. Assim que a gente coloca o olho nessa figura, a gente pode perceber uma característica que é importantíssima da mitocôndria e que a diferencia de outras organelas que a gente viu antes, como por exemplo o complexo de Golgi, o tecido plasmático. A característica que é essa? A presença de duas membranas. Pode ver aqui a membrana interna e a membrana externa, certo? Aqui também no nosso esquema, na nossa foto, no microscopia, a gente também pode ver. Essas duas membranas, elas são separadas por um espaço intermembranas. E devido à pouca seletividade relativa da membrana externa, esse espaço intermembranas ele é preenchido por uma solução que se assemelha muito ao citosol. Quem vai realmente selecionar o que entra e o que sai da parte interna da mitocôndria é a membrana interna, certo? Então, a membrana interna vai selecionar muito bem o que entra na chamada matriz mitocondrial, que é a solução interna, né, dessa estrutura. Na matriz, a gente vai ver algumas estruturas, algumas características que são especiais e peculiares da mitocôndria. Depois a gente vai ver também que são compartilhadas com o cloroplasto. Quais são essas características? A parede de DNA, ribossomos, certo? Tem de RNA, ou seja, a mitocôndria consegue realizar síntese proteica. Entretanto, é bom a gente ressaltar o seguinte: a mitocôndria consegue produzir algumas proteínas? Sim. Ela consegue produzir todas que ela precisa? Não. Ela não é completamente independente da célula eucarionte, onde ela está. Então vamos pensar o seguinte: de onde que vem essas proteínas que a mitocôndria precisa? A maior parte delas. Ela não consegue produzir. Então elas vão vir do citosol, do citoplasma. A informação para produzi-las está onde? Lá no núcleo da célula eucarionte. Ok? Uma coisa que é muito importante que a gente deve lembrar sempre: existe uma parte da mitocôndria que está extremamente conectada com a função de respiração celular. Vocês podem ver aqui que na membrana interna a gente vê várias invaginações, várias dobras, chamadas de cristas mitocondriais. Então é nessas cristas que a gente encontra as proteínas que vão realizar a cadeia respiratória, que vão participar da cadeia respiratória e da fosforilação oxidativa. São processos que vão culminar com a síntese de ATP. Então as proteínas de síntese de ATP estão nessas cristas. Então, o aumento da superfície da membrana interna com essas cristas permite que tenha mais proteínas assim para síntese de ATP, então aumentando a eficiência ainda mais dessa estrutura. Então, como a mitocôndria está relacionada com a respiração celular, o que a gente vê? Em células que precisam ter uma demanda energética muito grande, a gente vai ver muita mitocôndria. E essas mitocôndrias normalmente estão associadas às regiões que demandam mais essa energia, demandam mais essas moléculas de ATP. O que a gente pode ver também é que várias mitocôndrias apresentam uma maior quantidade de cristas, que faz sentido devido à necessidade de proteínas para a síntese do ATP. Certo? A outra molécula, né, a outra estrutura, aliás, que tem a ver com o metabolismo energético e que sintetiza o alimento, que depois vai ser utilizado pela mitocôndria na respiração celular, é o cloroplasto. Então vamos dar uma olhadinha aqui no cloroplasto. Enquanto a mitocôndria está relacionada com a respiração celular, o cloroplasto, por sua
vez, está relacionado com a fotossíntese. Então, o cloroplasto foi um marco importantíssimo para as células eucariontes, porque possibilitou, né, que as células eucariontes conseguissem absorver energia solar e transformar isso em energia química, processo que a gente conhece como fotossíntese. Nesse processo, as células eucariontes autótrofas fotossintetizantes, como por exemplo algas e plantas, elas vão pegar o CO2, né, e rearranjar os átomos do CO2, produzindo, no final das contas, o alimento, como por exemplo glicose. Vamos relacionar novamente a estrutura, né, da organela com essa função. Já de cara a gente pode ver algumas semelhanças com a mitocôndria, como por exemplo a membrana interna, a membrana externa, certo? O espaço intermembranas, que é uma importante característica, né, porque fica entre as duas membranas, e a presença de uma solução interna também, só que aqui a gente vai chamar de estroma, lá a gente chama de matriz mitocondrial. Okay? A partir daí, a gente tem que concentrar muito nas diferenças. Por quê? Porque essa diferença que eu vou falar agora está relacionada com a funcionalidade do cloroplasto. O cloroplasto apresenta uma terceira membrana, chamada de membrana dos tilacoides. Essa membrana forma essas estruturas aqui, ó, circulares, que a gente está vendo, que são compartimentos, lamelas, que são extremamente importantes para a absorção da energia solar. É aqui, na membrana dos tilacoides, certo? Na superfície, que eu encontro as moléculas de clorofila, os complexos antena, que vão absorver energia solar para que depois elas sejam transformadas em energia química, e no final das contas, né, o conjunto de reações que não vai terminar depois no citosol, vai culminar com a síntese do alimento. Mas a maior parte das reações da fotossíntese acontece onde? Aqui, no cloroplasto. Esses tilacoides, a gente encontra esses tilacoides em pilhas, chamadas de grânum. Certo? Cada grânum desse está associado a alguns grãos, né? Existe a comunicação interna aqui dos tilacoides, e a gente chama esse conjunto de grãos de grana. Então a gente não encontra essa terceira membrana nas mitocôndrias, vai encontrar nos cloroplastos. Tem a ver com a sua função, pode esquecer disso. É importante ressaltar que os cloroplastos eles fazem parte de uma família de organelas, os plastos e os plastídeos, que tem uma versatilidade imensa nas células vegetais. Normalmente, uma célula vegetal ainda não diferenciada, ela vai ter um proplastídeo, certo? Que vai se diferenciar junto com a célula de acordo com a sua necessidade. Então, se a célula for colocada debaixo da luz, né, se tiver em contato com a luz, ele provavelmente vai acumular clorofila e vai virar um cloroplasto. Ele pode acumular outros pigmentos, virar um cromoplasto, como também pode assumir outras funções, relacionadas ao armazenamento, por exemplo, de amido. Ele viraria um amiloplasto. A gente tem aqui do lado a foto de uma foto microscopia eletrônica de um plasto que não tem pigmento, um leucoplasto. Dá para a gente ver que ele não formou os tilacoides aqui, né? Então, uma estrutura cristalina aqui no meio que não tem pigmentação. Talvez, se você colocar esse plasto aqui em contato com a energia solar, ele vire aqui um cloroplasto, certo? Mas também, se você deixar de fornecer energia solar para células que têm cloroplasto, talvez também esse cloroplasto se torne um plasto sem pigmentação. Ok, entendida a função do cloroplasto da mitocôndria, é bom a gente fazer uma comparação entre os dois. Principalmente para a gente entender da onde que vem, né, aquela teoria endossimbiótica que a gente comentou na parte 1. Então, olha só o que a gente vê aqui. A gente vê que a mitocôndria e o cloroplasto tem membrana interna, tem membrana externa, certo? Tem DNA e tem ribossomos. Olha o formato deles aqui, também é muito semelhante. O fato de eles terem todas as estruturas, RNA, síntese proteica, e também de se autoduplicarem, eles não dependem diretamente da célula para fazer novos cloroplastos, novas mitocôndrias, se dá muito embasamento para a teoria endossimbiótica. Então a gente acha realmente que a mitocôndria e o cloroplasto eram células procariontes que foram endocitadas e permaneceram nas células eucariontes dando qualidade a elas. As células que obtiveram a mitocôndria, como a célula animal e vegetal, realizam a expressão celular, sintetizam muito ATP. E a célula vegetal, que no caso obteve o cloroplasto, se tornou autótrofa. Então começou a realizar fotossíntese. Então a diferença básica, se você for resumir a diferença nutricional básica entre células eucariontes, animais e vegetais, o fato de uma vegetal ser autótrofa e outra heterótrofa é a presença do cloroplasto. Porque ele consegue absorver energia solar e concentrar isso na produção do alimento. Certo? Então essas considerações são importantes. É lógico que as duas apresentam diferenças. A gente tem a matriz aqui mitocondrial
na mitocôndria, a gente tem o estroma, né? Apesar dele conter também DNA, ribossomos, por exemplo, que eu também tenho um nome diferenciado aqui. Eu tenho, não pode esquecer, da terceira membrana aqui, que forma os tilapóides, que é a clorofila, e aqui na mitocôndria a gente tem as cristas, que a gente não tem nos cloroplastos. Okay? Em termos de organela membranosa, é importante que a gente comente, por fim, né, a função do peroxissomo. Então, para finalizar as organelas membranosas, vamos falar aqui do peroxissomo. E deixa por último, essa organela é extremamente versátil, certo? Encontrada em todas as células eucariontes. Tem uma importância aí na evolução das células eucariontes, vou comentar daqui a pouco, e deve realmente ser bem analisada. Se eu fosse, né, mais uma vez, resumir as funções em uma frase, eu diria que o peroxissomo está relacionado a reações oxidativas. Certo? As reações oxidativas vão fazer parte de vários processos diferentes, como, por exemplo, desintoxicação e a quebra de ácidos graxos. Então, tá, desintoxicação fica meio claro, né, porque é importante. Por exemplo, grande quantidade de etanol que entra no nosso organismo é degradado, é modificado pelo peroxissomo. Então, a gente vai ter, por exemplo, peroxissomo nas células do fígado, por exemplo. Agora, por que é importante a quebra de ácidos graxos? Porque isso vai gerar produtos, por exemplo, para mitocôndria produzir ATP, ATP. Então, é importante essa conexão entre as diversas organelas, certo? E o peroxissomo recebe esse nome porque um dos principais produtos das suas reações oxidativas é a água oxigenada. E o nome da água oxigenada é peróxido de hidrogênio. Okay? Então, apesar de ser um produto importante, ele não pode se acumular na célula. Então, uma das principais enzimas do peroxissomo é a catalase. A catalase serve justamente para acoplar a degradação da água oxigenada com outras reações oxidativas importantes. Ou simplesmente para converter a água oxigenada em água e oxigênio. Certo? Então, o peroxissomo ele possui um monte de enzima diferenciada, depende de qualquer célula que ele se encontra e qual é o momento, né, da célula. Aqui a gente tem duas fotos de microscopia eletrônica mostrando peroxissomos, e é bem comum que a gente encontre aqui, ó, essas manchas, essas cristalizações, que indicam a presença de enzima em grande quantidade. Então, no processamento da microscopia eletrônica, a gente vê essas manchinhas. Aqui a gente pode ver uma também, certo? E, obviamente, são diferentes porque, como eu disse, né, são organelas extremamente versáteis. E foram importantes ali na história evolutiva, porque quando surgiu o oxigênio na atmosfera, né, para evitar a concentração de oxigênio na célula, que seria tóxico, provavelmente o peroxissomo foi uma adaptação para concentrar esse oxigênio em reações oxidativas e utilizar esse oxigênio para alguma coisa. Só que, ao contrário lá da mitocôndria, ele não usa oxigênio para sintetizar ATP. Para dar uma ideia de tanto que eles são versáteis, nas plantas, os peroxissomos já podem ter outras funções. Em sementes de germinação, por exemplo, a gente pode encontrar peroxissomos relacionados à conversão de lipídios em carboidratos. Isso os animais não fazem. Então, as plantas fazem porque, na hora da germinação, talvez seja necessária uma disponibilidade de uma molécula energética que consiga ser solubilizada mais rápido, transportada mais rápido. Então, é importante essa transformação aqui. E ele até recebeu um nome diferenciado de glioxissomo, que o conjunto de reações que fazem esse processo, essa conversão, são agrupados num ciclo chamado de ciclo do glioxalato. Então, esse peroxissomo específico que participa dessa conversão, ele é chamado de glioxissomo. Aqui nessa foto a gente pode ver, inclusive, né, entre dois cloroplastos, e a gente pode ver que ele está aqui, ó, mais uma vez aquela cristalização enzimática que a gente viu em outros peroxissomos. Com relação a origem do peroxissomo, existem duas possibilidades aí que são discutidas. Em algumas referências a gente vai encontrar o peroxissomo sendo originado a partir de peroxissomos anteriores, então há uma autoduplicação, como a mitocôndria e o cloroplasto, mas a gente também deve considerar a formação do peroxissomo a partir do retículo plasmático. Provavelmente essas duas coisas acontecem ao mesmo tempo, certo? Então você tem a formação do peroxissomo a partir dessas duas fontes. O peroxissomo, então, foi a última organela membranosa que a gente tinha que discutir, por enquanto. No próximo vídeo, a gente vai concentrar nossa discussão acerca do citoesqueleto. Como é que a célula mantém a forma, como é que ela transporta as organelas, responder perguntas assim. Então, espere o próximo vídeo. Valeu, até a próxima.